louvor, vamos entoar o hino para te adorar. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis. Espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis. Vamos cantar a música Sei que Não Vai Tardar. Eu não sei o tempo que falta até que chegue o fim, mas eu sei.
Para dar início ao culto desta manhã, vamos cantar o hino 579, Eu Te Amo, ó Deus. Ó Deus eterno, Rei dos reis, Rei dos céus, da terra e do mar, Senhor Deus grandioso, esta manhã aqui nos encontramos para louvar e bendizer o Teu nome. Somos falhos, somos pecadores e as nossas palavras são insuficientes para exprimir o nosso louvor e a nossa gratidão por tudo o que Tu fizeste. Assim, ó eterno Pai, Te suplicamos nesta manhã uma grande dose do Teu Santo Espírito, a fim de que as nossas orações, os nossos cantos e também a pregação possam refletir esse louvor de uma forma agradável aos Teus ouvidos. Vem estar connosco esta manhã, vem estar também com todos os nossos irmãos que ao redor do mundo se reúnem para louvar e bendizer o Teu nome. É o que Te suplicamos e agradecemos em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Vamos cantar o hino 7. Pai Criador da natureza.
joelhos, vamos orar. Querido e santo Deus, sejas louvado pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua paciência para com cada um de nós. Sejas louvado por todas as bênçãos que nos dás a cada dia e que neste momento vimos-te suplicar que através da nossa forma de pensar, através da nossa forma de agir, através da nossa forma de nos comportarmos uns com os outros e nas nossas vidas, nós possamos trazer louvor ao teu nome. Que através da nossa vivência nós possamos honrar-te e possamos chamar outros para ti, possamos chamar a atenção para o teu amor e para a tua benignidade. Neste momento te vimos suplicar que venhas abençoar este culto, de uma forma especial que venhas abençoar o irmão Samuel Abreu, que o dirijas, que o teu Santo Espírito possa falar a nós através dele e que possamos sair enriquecidos deste lugar. Prepara as nossas mentes de forma que nós possamos ouvir e colocar o nosso coração, cumprir a tua vontade e seguir o caminho que tu indicas para nós. Te suplicamos que abençoes cada um aqui presente, de uma forma especial que abençoes cada criança, que nós possamos ser uma bênção para elas, possamos ser um exemplo e possamos ser um instrumento nas tuas mãos para as guiar a ti. Abençoa também todos aqueles que nos ouvem via internet, que eles também possam sentir o calor do teu amor e que também possas abençoar todos aqueles que aqui nos faltam, que tu possas ajudá-los, que tu possas animá-los e que também nos uses para sermos uma bênção para eles. É o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Agora vamos ter a oportunidade de continuar a louvar o nosso Deus, agora através dos nossos dízimos e através das nossas ofertas. Como sempre, as nossas crianças terão a primazia, mas antes de começarmos então a recolha dos dízimos e as ofertas, vamos ter uma leitura para nos motivar a realmente podermos dar com alegria e para a honra e louvor do nosso Deus. De tempos a tempos, surgem situações que geram oportunidades missionárias às quais poderíamos responder rapidamente se houvesse fundos disponíveis. Nestes casos, se tivéssemos de aguardar meses ou anos para angariar fundos, estas oportunidades perder-se-iam. A oferta para oportunidades extraordinárias que hoje estamos a levantar será usada nesse tipo de situações. Nos últimos anos, esta oferta tem sido, em média, superior a 500 mil euros e possibilitou o financiamento de projetos em territórios como a Síria, Zanzibar e o Iêmen. Hoje, poderá participar na resposta a estas oportunidades ao contribuir com a sua oferta.
Paizinho que está nos altíssimos céus, obrigada por todas estas ofertas e por todos estes dízimos. Meu Pai, eu te peço que abençoes todos os seus doadores e assim também como as pessoas que as vão dirigir. É tudo o que te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém.
Bom dia, irmãos. Eu quero agradecer muito às nossas crianças e jovens por terem cantado esta música tão bonita. E porque assim nós já ficamos com a visão das nossas crianças, do mar de crianças que esta igreja tem. E é por causa disto que hoje temos um sábado especial. Temos o sábado da criança. Por causa de ser este sábado é que hoje temos jovenzinhos e crianças a fazer o trabalho que normalmente é dos adultos. A fazer de diáconos, a tirar as ofertas, a abrir a porta, a anunciar o hino. E ficamos felizes quando as nossas crianças também participam assim ativamente nos serviços da nossa igreja. E porque hoje é o sábado da criança, tínhamos que convidar alguém muito ligado à criança e que toda a gente já conhece, por isso dispensa apresentações, Samuel da Abreu, que eu queria convidar a chegar cá à frente e que irá dirigir então o culto desta manhã e para o qual eu agradecia a vossa atenção. Muito obrigada. Bom dia a todos os irmãos. É de facto um privilégio estar aqui, mas mais do que isso, é uma responsabilidade muito grande poder partilhar convosco algumas reflexões sobre a palavra de Deus. Eu gostaria de começar por perguntar, especialmente às crianças, quantos é que têm família que vive longe, fora do país? Quantos têm? Há muitos. Eu também tenho família que mora longe do país. Para vos dizer, 90% da minha família direta mora fora do país. Tenho 3 irmãos que moram fora do país, tenho um cunhado que mora fora do país e com isto 7 dos meus 9 sobrinhos, todos eles vivem fora do país. Hoje em dia não é muito difícil manter a comunicação. Nós temos Facebook, temos Skype, temos telechamada, temos facilidade com os telefones e os telemóveis. Mas quando eu tinha a idade de 6, 7, 8 anos, uma das minhas tias casou-se com um senhor alemão e foi viver para a Alemanha. E eu lembro-me que nessa altura havia dias marcados para telefonar, porque era caríssimo telefonar. E então íamos todos para a casa da minha avó, que era a única que tinha telefone, e à hora marcada, normalmente à sexta-feira, telefonava-se e conversava-se um pouquinho com os nossos familiares que estavam longe. A minha tia teve filhas e tinha 2 filhas, e para nós era uma antecipação sempre que sabíamos que eles vinham passar férias connosco. E então, invariavelmente, no mês de junho, no final do mês de junho, início do mês de julho, nós ficávamos ansiosos pela altura em que eles vinham. E então perguntávamos aos nossos pais quando é que eles chegam? Quando é que eles chegam? E acontece que, invariavelmente, eles chegavam à sexta-feira, meio da tarde, e nós já sabíamos, durante aquela semana, e porque já estávamos em férias, passávamos a maior parte do tempo em casa dos meus avós, e a minha avó andava atarefadíssima. Andava atarefadíssima a preparar os quartos, começar a preparar a alimentação para ser uma alimentação especial, ter o cuidado com aquelas coisas a que eles estavam habituados porque viviam num país diferente, e aquilo tudo criava um clima de antecipação. E é evidente que nós, sexta-feira de manhã, já lá estávamos e estávamos à espera. E quando é que eles chegam? E vinhamos ao portão e vinhamos espreitar se por acaso já víamos a chegar um carro com uma matrícula diferente. E continuávamos à espera, a aguardar. E depois ouvíamos um carro na rua e íamos a correr a saber se era aquele. E finalmente eles chegavam e tínhamos a oportunidade de comungar e de estar com o resto da nossa família. Eram as nossas primas, que eram ligeiramente diferentes de nós, mais aloiradas, olhos mais azuis e falavam uma língua esquisita, mas com quem nós não tínhamos problemas em comunicar, porque afinal o que nós queríamos era estar em família. Eu gostava de vos convidar a pensarem num cenário idêntico, mas onde a comunicação ainda era mais difícil. Estava a chegar a semana da Páscoa. E também aí havia um clima de antecipação. Jerusalém estava a preparar-se. Os pais de família começavam a preparar todas as coisas que era possível para receberem aqueles que iriam chegar entretanto. As senhoras, essas, cuidavam da casa, preparavam tudo, procuravam os melhores alimentos para terem prontos, aconchegavam as camas, varriam tudo o que podiam varrer. A casa tinha que estar preparada para receber os familiares. As crianças, tal como eu quando tinha 6, 7 anos, ansiavam pela chegada dos primos e de outros familiares que vinham daquela vila longínqua que ficava a não sei quantos dias de viagem a pé.
Nas ruas, conseguia-se ouvir o barulho dos comerciantes que se preparavam para a altura mais movimentada do ano, onde iriam fazer maior negócio. Era possível ouvir, nas ruas empedradas, o casco de animais que, em rebanhos, se dirigiam para junto do pátio do templo para poderem ser vendidos nesta época festiva. Cambistas e mercadores, vendedores, negociavam com os sacerdotes os melhores locais para poderem instalar as suas bancas, para poderem vender naquele tempo de festa. As multidões começavam a afluir lentamente à cidade. Mas do lado do Monte das Oliveiras havia uma multidão um pouco diferente. A multidão vinha daquele lado e era uma multidão excepcionalmente jubilosa, excepcionalmente alegre, excepcionalmente contente, excepcionalmente satisfeita. Estávamos a chegar à Páscoa, mas esse não era o único motivo pelo qual aquelas pessoas estavam contentes. Aquelas pessoas estavam contentes porque estavam a seguir um mestre, era um mestre especial. Além dele ensinar coisas boas, além de lhes transmitir palavras de paz, de conforto, de ânimo, ele tinha alimentado multidões. Ele, simplesmente com um pouco de saliva e pó, simplesmente pela sua palavra, através de um toque, ele tinha curado doentes e portadores de deficiência. E mais, pela sua palavra, ele tinha ressuscitado Lázaro. Jesus estava a ser seguido por uma série de pessoas que nem sabiam muito bem a quem seguiam. E foi neste contexto que aconteceu algo. Eu ia convidar-vos a todos a abrirem as vossas Bíblias em João 12 e vamos ler o versículo 14. E agora pedia-vos que garantissem que as crianças que estão ao vosso lado também tenham a sua Bíblia ou que possam seguir a leitura convosco. João 12 e podemos ler o versículo 14. Ainda antes de ler, gostava de fazer aqui uma pequena referência. Sempre que aconteceu alguma coisa importante e realmente importante na vida de Jesus, ela é relatada nos 4 evangelhos. E, de facto, esta situação é contada nos 4 evangelhos, ainda que aqui, em João, o vemos da forma mais reduzida. E no versículo 14 diz assim: Jesus procurou um jumentinho e o montou, como dizem as Escrituras. É uma frase curta para explicar uma situação. E por isso eu peço-vos que abram, por favor, as vossas Bíblias em Lucas 19, versículos 28 em diante. Lucas, capítulo 19, versículos 28 em diante. Diz então o seguinte: depois de dizer isso, Jesus foi adiante deles para Jerusalém. Quando iam chegando aos povoados de Betfagé e de Betânia, que ficam perto do Monte das Oliveiras, enviou 2 discípulos à frente com a seguinte ordem: vão até ao povoado que está em frente, logo que vocês entrarem lá, encontrarão preso um jumentinho que ainda não foi montado. Desamarrem o animal e tragam-no aqui. E se continuarmos no versículo 32, diz assim: eles foram e acharam tudo como Jesus tinha dito. E mais à frente, no versículo 35, vemos que eles levaram o jumentinho para Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. Quando refletimos um pouquinho sobre este texto, é frequente dizermos: Jesus foi humilde. Jesus foi humilde porque escolheu um jumento, escolheu um cavalo com toda a suntuosidade real. Mas se nós formos procurar um bocadinho na história, encontramos aqui uma razão um pouquinho diferente. É-nos dito que quando um rei, um imperador, um general tomava uma cidade, conquistava um povo, ele entrava dentro dessa cidade montado num sumptuoso cavalo e seguido de todo um exército com todas as suas armas, com os canhões,
nesta altura não havia canhões, mas com todas as suas armas e com todo o seu poder bélico. Com que objetivo? Queria impressionar este povo e dizer-lhes: atenção, nós chegamos, viemos e vencemos, nós agora mandamos. Mas quando um rei descia e entrava na cidade montado num jumento, ele normalmente vinha seguido por crianças, mulheres e homens comuns, simplesmente rejubilando e acompanhando aquele cortejo. E o que é que isto queria dizer? Queria dizer uma coisa muito simples: esta cidade pertence-me e eu não tenho nada a temer. E no fundo era esta a imagem que Jesus queria transmitir. Vou entrar em Jerusalém, Jerusalém é a minha cidade, vocês não têm nada a temer. E também podem perceber com isto porque que terá dado uma impressão errada aos seus discípulos. Se nós abrirmos as Bíblias em Marcos, no capítulo 11, e lermos o mesmo relato, este relato é muito idêntico. Diz que Jesus e os seus discípulos estavam a chegar a Jerusalém, a partir do versículo 1, foram até ao Monte das Oliveiras, que fica perto dos povoados de Betfagé e de Betânia, e então Jesus enviou 2 discípulos à frente, com a seguinte ordem: vão até ao povoado que fica ali adiante, logo que entrarem lá, encontrarão preso um jumentinho que ainda não foi montado. Desamarrem o animal e tragam-no aqui. E no versículo 4 diz-nos: eles foram e acharam o jumentinho na rua, amarrado perto da porta de uma casa. No versículo 7 diz-nos: eles levaram o jumentinho a Jesus e puseram as suas capas sobre o animal. E em seguida Jesus o montou. Ora bem, era comum um rei ir de jumento, mas Jesus escolhe um jumentinho. E na Bíblia frequentemente encontramos imagens que estão baseadas na natureza e vão buscar alguns animais para poder criar uma imagética que nos permita compreender um pouco daquilo que Deus pretende. Temos os exemplos da ovelha, do cordeiro, temos o exemplo quando Jesus diz que devemos ser como as pombas, mas simultaneamente como as serpentes. Portanto, algumas vezes são usados elementos, e deixem-me, ou permitam-me usar eu aqui uma parábola com isto. Jesus, para o seu serviço, nesta altura, escolheu um jovenzinho, uma criança, um jumentinho que ainda não tinha sido montado. Alguém que também é útil para o seu serviço. Este ano, a ênfase na nossa união está no serviço. Por vezes, achamos que os nossos jovens e as nossas crianças são irresponsáveis, não são suficientemente maduros para poderem ajudar ao seu serviço. Então, deixem-me contar-vos uma experiência. 3 jovens nos Estados Unidos, por volta de 2007, 2008, eu peço desculpa, mas não apontei os nomes deles e não me recordo, mas neste momento eles têm uma associação que creio que é KMI e são as iniciais dos nomes deles. Filhos de um ganês, eles ouviram relatos da terra de onde eram originários, de que havia muitas crianças que eram órfãs, vítimas da SIDA. E então, eles decidiram pôr mãos à obra. Coisas muito simples. O que é que eles começaram a fazer? Começaram a recolher latas e garrafas que tinham tara, portanto, que podiam ser vendidas e recuperar algum dinheiro com elas. Mas eles não se limitaram a fazer isso na sua casa. Começaram a envolver a comunidade. Começaram a ir às escolas e a pedir que nas escolas fizessem isso. Foram ter com o dono de um terreno baldio e pediram para poderem utilizar esse terreno baldio como um local onde pudessem colocar este material antes de o poderem vender. Eles começaram este movimento e toda a comunidade, não só nas escolas, envolveu-se com eles. E conseguiram com isto angariar muito dinheiro. Desde lá até agora já ajudaram mais de 400 órfãos, tendo inclusivamente construído orfanatos para poderem receber estas crianças. E estamos a falar de jovens que tinham, salvo erro, 10 e 8 anos. 2 deles eram gêmeos e o outro era mais jovenzinho. Por isso, as crianças
com as suas ideias, com a ajuda dos adultos, podem fazer coisas fantásticas por Deus. Mas ainda não lemos um dos textos paralelos e eu queria convidar-vos a abrirem as vossas Bíblias em Mateus 21, 1 a 7. Mateus 21, 1 a 7. E diz assim: quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, pararam no povoado de Betfagé, que fica perto do Monte das Oliveiras. E dali Jesus enviou 2 discípulos à frente com a seguinte ordem: vão até ao povoado que fica ali adiante, e logo que vocês entrarem lá, vão encontrar uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desamarrem os 2 e os tragam aqui. Podemos continuar e no versículo 6 vemos que diz o seguinte: então os discípulos foram e fizeram o que Jesus havia mandado. Levaram a jumenta e o jumentinho, jogaram as suas capas sobre eles e Jesus montou. Qual é a diferença entre os outros relatos e este? Não ouvi. Qual é a diferença entre os relatos que lemos anteriormente e este? Havia uma jumenta. Havia a progenitora. E permitam-me fazer aqui também esta análise e esta comparação. Podemos imaginar aquele jumentinho frágil, provavelmente com menos de 1 ano ou com pouco mais do que isso, nunca tinha sido montado. Ele foi levado e agora tem sobre as suas costas a tremenda responsabilidade de levar Jesus aos outros. É natural que naquelas ruas empedradas, com buracos, o pobre do jumentinho, com as suas patas frágeis, tivesse dificuldade em continuar. Mas se ele estivesse ali sozinho, com certeza que a sua vontade seria de desistir. Mas ele não estava sozinho. Conforme diz aqui Mateus 21, a sua mãe estava com ele. E agora deixem-nos imaginar um pouquinho. A mãe ao seu lado, e quando ele fraquejava, ela dizia: continua, continua, faz o teu trabalho para o mestre. Continua, ser forte, eu estou aqui, eu vou te ajudar. Continua ao serviço do mestre. Há um texto nas Sagradas Escrituras de que quando falamos de crianças e do seu papel na igreja e do seu papel ao serviço de Deus, não podemos passar ao lado. Em 2011 já tive a oportunidade de pregar aqui no mesmo contexto e também nessa altura utilizei este texto para o qual vos remeto também. Abramos as nossas Bíblias, por favor, em Deuteronômio 6 e versículos 4 a 7. É um texto extremamente conhecido, mas frequentemente esquecido. Ainda que ele seja o chamar Israel, ou seja, ouve, escuta Israel. E se nós nos consideramos o Israel dos dias de hoje, o Israel espiritual, também é para nós este conselho. Deuteronômio 6, versículos 4 a 7, que diz: ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. A ordem é muito clara. As palavras que ordeno e que deves saber no teu coração, as intimarás a teus filhos e delas falarás sempre. Sempre. Não só em palavras faladas da boca para fora, como nós costumamos dizer, mas nas palavras que são ditas nas nossas ações, nos nossos gestos, na nossa forma de estar, na nossa forma de viver. Ser cristão, antes ainda de ser capaz de debitar uma série de versículos bíblicos de cor, de saber debitar todas as doutrinas de cor,
tem que ser uma forma de viver, uma forma de estar que também ensina aos outros. E nessa forma de estar, o serviço deve estar presente também. Ensinar as nossas crianças a serem sensíveis às necessidades dos outros, ensinar as nossas crianças a ajudarem a prover àquilo que são as necessidades dos outros. Mas isto parte do exemplo dos próprios pais. Não podemos esperar que as nossas crianças vão fazer aquilo que não nos veem fazer. Até gostava de vos alertar para uma outra questão que é pertinente. Na vida atarefada que temos hoje em dia, muitas das vezes cedemos à tentação de os entregar a outros educadores. Já passamos muito pouco tempo com eles, porque eles passam a maior parte do tempo na escola e a maior parte do tempo nós passamos a trabalhar. Mas depois, quando estamos em casa, ainda temos uma série enorme de coisas para fazer e cedemos à tentação de entregar os nossos filhos aos outros educadores, que são a televisão, que são a internet e com todas as ferramentas que elas têm, que nós não conseguimos controlar. Não estou a falar quanto às tecnologias, pelo contrário, sou um grande utilizador de tecnologias e defendo que podem ser grandes ferramentas para evangelizar e para ajudar a crescer, mas também são uma grande ferramenta utilizada no sentido contrário. Por isso, como pais, como educadores, devemos estar atentos, presentes, como aquela jumenta esteve sempre ao lado do seu jumentinho. Ajudar os nossos filhos a desenvolverem os seus dons e colocá-los ao serviço dos outros, ao serviço do Senhor. Servir a Jesus da melhor forma. Esta semana que terminou, nós tivemos a oportunidade de estar presentes no advisory conjunto da divisão agora inter-europeia, mas que ainda dá pela sigla EUD. E nestes encontros tivemos a oportunidade de perceber qual é o projeto, o plano estratégico da nossa divisão para este quinquênio e em grupos de trabalho pudemos trabalhar alguns assuntos importantes para a nossa Igreja. Ficamos a saber que a Igreja Mundial, por exemplo, está a ponderar a criação de um novo currículo para crianças, mas os diretores dos departamentos dos Ministérios da Criança da nossa divisão, todos chegamos a uma conclusão que nos deve fazer alertar. Podemos ter os melhores currículos, podemos ter as melhores escolas sabatinas, podemos até ter os melhores professores da escola sabatina, mas eles só estarão com as nossas crianças 1 hora e 10 minutos cada semana. Meus irmãos, é na família que temos que zelar pelos nossos filhos em primeiro lugar. É na família que temos que os incentivar, que os temos que fundamentar, que temos que lhes dar as bases para um crescimento seguro, para que, quando expostos a todas as influências do mundo, eles saibam, como diz a irmã Ellen White, ser pensantes por eles próprios e não serem meros refletores do pensamento de outros. Precisamos ensinar os nossos jovens no serviço a voltarem-se para Deus para desenvolverem convenientemente a sua fé, baseada nele e não nas pessoas, a se voltarem para a sua comunidade, a sua família, que é a sua família mais próxima, mas também a sua família da Igreja, e aí sentirem-se membros dessa família. E aqui uma grande mensagem para toda a Igreja, porque às vezes somos tentados a dizer: bom, eu já não tenho filhos nessa idade, os meus filhos já estão criados, nem sequer tenho netos aqui, ou se calhar nem sou casado, nunca tive filhos. Mas, queridos irmãos, deixem-me dizer-vos uma coisa muito francamente: todos nós somos educadores. Uma criança aprende melhor e mais rapidamente pela modelação. O que é que isto quer dizer? Por aquilo que vê nos seus modelos. E nós aqui, como estamos, como nos comportamos, como vivemos o nosso cristianismo na Igreja e fora dela, estamos a modelar, estamos a educar e estamos a mostrar às nossas crianças o que é ser cristão adventista do sétimo dia. Por isso, em primeiro lugar, temos de ser nós tocados por aquilo que diz Deuteronômio 6. Os meus mandamentos os guardarás onde? No teu coração. E só depois disso, então estarás em condições de os passar à geração seguinte. Podemos fazer os maiores esforços como igreja. Podemos fazer os melhores recursos. Mas se a família, se a igreja, como um todo aqui, não estivermos unidos e preocupados
com as nossas crianças, sabem o que é que nos dizem as estatísticas neste momento? 5 ou 6 em cada 10 crianças abandonará a igreja quando chegarem à idade dos 20 anos. Isto pode nos parecer distante e são números, mas quando eu penso nos meus filhos, eu tenho 2. E se as estatísticas se cumprirem na minha família, quer dizer que eu vou perder um dos meus filhos. E eu não quero perder nenhum deles. Se vocês pensarem na igreja e se a vossa igreja tiver 100 crianças, quer dizer que 50 ou 60 dessas crianças não estarão aqui quando chegarem à idade dos 60 anos. Querem isto? É isto que nós queremos? Então vamos nos responsabilizar pelas crianças. Vamos tomar conta delas. Vamos falar com elas. Vamos fazer com que elas se sintam uma parte integrante desta igreja, desta comunidade. Elas fazem barulho? Fazem. Temos que as ensinar. Com calma, com paciência, temos que as ensinar. Elas são irreverentes? São. Têm que aprender a irreverência. Algum de vocês aprendeu a falar de um dia para o outro? Ninguém. Demoramos anos e ainda hoje damos muitas calinadas. Verdade? Precisamos de aprender. Nem nós, adultos, somos cristãos perfeitos. Isto é um trabalho de uma vida inteira. Mas tem que começar bem na base. E quanto melhor começar na base, mais garantias temos de crescimento no futuro. Também as estatísticas dizem que para uma criança se sentir parte integrante de uma igreja, precisa de ter 5 adultos de referência. Ponham no vosso coração serem adultos de referência para as crianças. Falem com elas, perguntem-lhes como é que vai a escola, perguntem-lhes quais são os seus desafios, digam-lhes e orem por elas e com elas, para que elas se sintam parte desta comunidade. É que aos 20 anos, eles poderão já cá não estar. Os dados que nos foram apresentados pela Conferência Geral, dos inquéritos feitos, nomeadamente a pessoas que abandonaram a igreja, a maior parte das pessoas que abandonam a igreja abandonam entre os 25 e os 35 anos. Mas o mais grave disto é que a maior parte dessas pessoas fazem-no após terem frequentado a igreja 10 ou mais anos. Então o que é que isto nos diz acerca de como estamos em termos de igreja? Estamos a perder aqueles que estão cá há mais tempo, que são as nossas crianças e são os nossos jovens. É a partir do fim da faculdade que a maior parte dos jovens, deixem-me dizer desta maneira, materializa a sua decisão de sair da igreja. Sabem porquê? Há estudos que apontam que aos 8, 9, 10 anos, as crianças já decidiram se querem ficar ou não. Simplesmente não têm o poder para o fazer porque vêm com os pais. São motivos que nos devem fazer pensar. São motivos que nos devem fazer refletir na responsabilidade que todos temos como pais, como familiares e como membros de igreja. Deus ama as suas criancinhas. E apesar de haver aqueles que, por exemplo, defendem a ideia de que as crianças devem estar à parte, enquanto os adultos estão a fazer uma coisa importante que é o culto de adoração, quando Jesus pregava, as crianças estavam ao pé dele. O que é que nos diz a Bíblia? Diz-nos que as mães trouxeram as suas crianças para quê? Para que Jesus as abençoasse. E quem é que as estava a impedir? Foi Jesus que disse para elas irem embora? Não. Foram os discípulos, aqueles que eram mais próximos de Jesus, que lhe disseram, não, ponham-nos à parte, não venham incomodar Jesus, que ele está a fazer coisas importantes. E o que é que Jesus disse? Há uma versão da Bíblia que eu gosto particularmente que diz, deixai vir as crianças a mim, não as estorveis, deixai vir a mim as criancinhas. E temos outros exemplos, como a altura em que Jesus alimentou aqueles milhares. Quem é que deu os pães e os peixes? Foi o menino. Por isso, Jesus está disponível para receber as suas crianças e utilizar os seus dons e os seus recursos ao seu serviço. Meus irmãos, não sejamos nós a estorvá-los. Não sejamos nós a mantê-los longe do alcance da graça de Deus e da sua salvação. Que sejamos caminhos para eles, para que eles conheçam a Cristo, um Cristo pessoal, verdadeiro, que é uma parte importante do seu dia-a-dia, e não um Cristo que é pregado ao sábado de manhã na sua igreja. Que Deus nos possa abençoar a todos, que possamos refletir sobre esta responsabilidade e que possamos refletir sobre as formas como os podemos integrar,
fazer com que se sintam parte desta comunidade e que desejam ficar nela e servir Jesus nela e através dela. Que Deus nos abençoe. E agora, para terminar este culto, vamos cantar o hino 459. Cristo ama as criancinhas. Ó eterno Deus, nós estamos imensamente gratos pelas crianças que Tu puseste no nosso caminho, seja como nossos filhos, seja como as crianças a quem temos o privilégio de ser monitores, seja aquelas que simplesmente estão aqui à nossa volta na igreja. Nós estamos imensamente gratos por elas. Sabemos que nem sempre é fácil e nem sempre nos sentimos capacitados para fazer o nosso melhor em conduzi-las até aos pés da cruz. Ó Pai, dá-nos sabedoria, dá-nos o Teu cuidado, dá-nos uma grande dose do Teu Santo Espírito para que na nossa mente esteja sempre mais do que as fazer crescer como cidadãos exemplares neste mundo e capazes de ganhar riquezas aqui, que eles sejam capazes de ganhar as riquezas do céu, que eles possam ganhar a salvação. Ganhar a salvação não, receber a salvação que Tu de graça estás disposto a dar-lhes.
E a nós, ajuda-nos a que, de modo algum, em qualquer momento do processo, nos constituamos um empecilho para que elas o consigam fazer. Eterno Pai, neste momento eu peço uma bênção para cada pai, uma bênção para cada monitor da escola sabatina e uma bênção para cada educador que a Tua Igreja tem, ou seja, cada membro que a constitui. Dirige-nos e protege-nos. Dá-nos um resto de horas abençoadas do Teu sábado. É o que te pedimos e agradecemos em nome e pelos méritos de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém.